Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola de Princípios da Igreja Embaixada. Hoje nós estamos concluindo o módulo 7, estamos na terceira aula. O nosso conteúdo é Plenitude, da disciplina Maturidade Espiritual. Eu sou a professora Mari e nós somos da turma Domingo de Manhã. Estamos na reta final do nosso módulo e hoje nós estamos mais uma aula de forma online. Espero encontrá-los todos bem. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. Hoje nosso tema é um tema bem importante, não mais importante do que os outros que nós já estamos aprendendo nesses últimos tempos, mas hoje nós vamos falar sobre a plenitude de Deus. E nesse momento eu gostaria que você, onde você estivesse, fechasse os seus olhos, curvasse sua cabeça, para que a gente pudesse orar juntos. Pai querido, nesse momento nós nos colocamos na Tua presença, Pai. Guarda cada aluno, cada aluna que assiste essa aula, no lugar onde que ela esteja. Guarda, Senhor, o coração de cada um. Abre, Senhor, neste momento, todo o entendimento, toda a plenitude do Senhor seja derramado, seja enchido cada coração que assiste essa aula. Nós entregamos, Senhor Jesus, essa aula nas Tuas mãos, convidamos o Teu Espírito Santo para se fazer presente, nos enchendo de sabedoria e de discernimento. Assim, Pai, nós oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, aluno? Então, hoje nós vamos estudar sobre plenitude. Mas o que é plenitude? Trouxe ali para vocês alguns significados da palavra plenitude, significados do dicionário, para que a gente possa entender a dimensão do que nós estamos falando sobre plenitude de Deus, Então, resumindo todas essas palavras que nós trazemos aqui de significado, nós podemos entender que plenitude é algo completo, é algo inteiro, que está perfeitamente integralizado, tá? Integral, não falta nada. Quando nós falamos em plenitude, nós falamos de abundância, que significa que é a presença completa, que é o tempo certo de Deus agir, libertando a nossa vida, nos libertando do peso da lei e da escravidão do pecado. Então, com isso, nós precisamos compreender que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, ele foi para nos dar uma vida plena, para nos dar a sua plenitude. E isso não é mérito nosso, mas sim, ele vem através da graça. E portanto, nós já estudamos nas outras aulas, nós sabemos que a graça é algo imerecido. Nada do que nós fizermos vai ser capaz de merecer o amor de Deus, o sacrifício de Jesus na cruz. Então, a plenitude de Deus, ela também vem pela graça. Então, ela não é um mérito nosso, não é através das nossas atitudes que nós temos direito à plenitude, mas pelo contrário, a plenitude está à disposição de qualquer um de nós, porque é algo que vem de graça. O Senhor, pelo amor infinito de Deus para a nossa vida, nós, através da graça, nós estamos habilitados a desfrutar dessa plenitude de Deus. Olha que lindo, olha quão importante é nós sabermos que é dessa forma a plenitude de Deus. Porque muitas vezes a gente ouve falar, mas como eu posso viver uma vida plena com Deus? Como eu posso viver a plenitude de Deus? E aqui hoje você está aprendendo, nós estamos aprendendo que a plenitude de Deus, ela vem através da graça, é através do sacrifício de Jesus na cruz. Quando ele passou por todo aquele sacrifício na cruz, que ele entregou a sua vida por nós, para nos salvar, a partir daquele momento nós fomos habilitados
a poder desfrutar dessa plenitude de Deus. É muito lindo, é muito impactante, é muito profundo. Nós sabermos e termos consciência hoje do que é isso. E que nós podemos, e ainda mais que está à disposição para a nossa vida, podemos viver isso. Então, a palavra de Deus em Efésios 3, 14 e 21, eu vou ler para vocês e fala o seguinte: por essa razão, ajoelho mediante do Pai, do qual recebo o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? O que significa isso? Paulo, ele está dizendo nesse versículo aos Efésios que a plenitude de Deus ela é necessária para aceitar a totalidade da vontade de Deus. Então, nós precisamos ser cheios da plenitude de Deus. Mas para que nós possamos ser cheios da plenitude de Deus, nós precisamos aceitar a totalidade da vontade de Deus. Amém? E aí eu trouxe a seguinte pergunta para você que está me ouvindo. Você se considera uma pessoa inteira? Você se considera uma pessoa completa, plena? Como que você se sente hoje, nesse momento que você está ouvindo essa aula, que você está aí sendo ministrada pelo Espírito Santo? Como você tem se sentido nesses últimos tempos? Quando nós nos sentimos uma pessoa inteira, uma pessoa plena, uma pessoa cheia da presença de Deus, nós temos a satisfação com a vida, nós sentimos satisfeitos com a nossa vida, nós nos sentimos amados, a gente não tem aquele sentimento de rejeição, aquele sentimento das pessoas, né, de aceitação. Nós somos capazes de amar o próximo, nós temos empatia com o próximo, nós nos colocamos no lugar do próximo, daquilo que o próximo tem passado, daquilo que ele tem sofrido. As dificuldades e os sofrimentos que a gente vive, que a gente acaba diariamente, né, se deparando, aquilo não nos afastam, não nos devastam e não nos afastam da palavra de Deus, da vontade de Deus. Sabe, aquela dificuldade, aquele sofrimento, ele não é maior do que a fé que nós temos em Deus, não é maior do que a certeza da promessa que nós temos de Deus. Nós sentimos plena confiança em Deus. Não importa o que nós estamos vivenciando todos os dias, aquilo não nos abala, porque a nossa confiança ela permanece plena, ela permanece 100%. Nós também não somos murmuradores, então a pessoa, quando ela se sente inteira com Deus, quando ela está cheia de Deus, cheia da vontade de Deus, ela não sente o sentimento de murmurar, ela não murmura, ela não sente, ela não transfere a culpa para os outros, ela, né, se faz uma autoanálise, ela se autorresponsabiliza por aquilo que ela tem vivido dentro das suas medidas, né, através de uma autorreflexão, ela consegue entender que muitas coisas que ela está vivendo é baseada na conduta, nas atitudes que ela tomou, ou que podem muitas vezes, como a gente aprendeu na aula passada, podem muitas vezes ser consequência
de uma provação, muitas vezes por alguma tentação da nossa carne, né? Muitas vezes até mesmo por alguma brecha que foi dado e que Satanás tem usado aquilo ali para matar, roubar e destruir, porque é só isso que ele faz, né? Então a pessoa, ela cheia, ela plena, ela inteira em Deus, ela também ela não tem pensamentos negativos, ela não tem sentimentos nem atitudes negativas. Ela está sempre com atitudes positivas, sempre confiante de que amanhã será melhor, de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, que ela pode sempre crer que a palavra do Senhor diz, né, que 10.000 cairão à minha direita, 1.000 cairão ao meu lado, mas eu permanecerei inabalável, nada me tocará, né? Aquela promessa que Deus tem colocado ali, ela sempre permanece firme. Então essa é ser uma pessoa inteira, uma pessoa completa em Deus. Então, diante de tudo isso, nesse momento, como que você tem se considerado, né? Como você está? Você realmente está como uma pessoa inteira? E isso é algo que, esse sentimento, ele é algo que ele fundamenta, é algo que direciona a nossa intensidade com Deus ou não. E isso é muito importante, nós termos a consciência de que nós precisamos estarmos alinhados no propósito de Deus, né? Porque aquilo que tem gerado dentro do nosso coração, aquilo que tem gerado dentro de nós, ele nada mais é do que a força, né, que nos move, ou nos aproxima, ou nos enche mais da presença de Deus, ou nos afasta e nos tira, né, mais ainda da vontade de Deus para a nossa vida. E nós temos que também entender que a gente não é assim todos os dias, todos os momentos da nossa vida, nós vamos nos sentir completos. Nós vamos estar perfeitamente sem sentir tristeza, sem sentir algum sentimento de decepção. Isso são sentimentos, são fases, são situações da nossa vida que é muito fácil de nós sentirmos. Mas isso não pode movimentar, isso não pode mover as nossas atitudes, né? Isso não pode ser aquilo que vai dar maior intensidade na nossa vida, né? E aí é mais uma pergunta: você se sente amado por Deus? Porque assim, essa pergunta com a pergunta passada, elas se linkam, elas são um complemento. Então, se você se sentir amado por Deus, você também se sentirá uma pessoa completa, né? Então, você tem se sentido realmente no dia de hoje amado por Deus? E aqui, nessa pergunta, nós temos que refletir profundamente nas áreas da nossa vida que podem ainda estarem emitindo um sentimento que não foi ainda resolvido, né? Quem sabe um sentimento de decepção, de mágoa, de tristeza, né? Algum sentimento de revolta. Então, aqui nós temos que refletir sobre isso, se ainda há algo dentro do nosso coração que não foi sondado pelo Espírito Santo, que não foi sondado por Jesus, porque nós precisamos estar dispostos a entregar completamente, né, o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, para que Jesus Cristo, ele possa nos curar, ele possa nos libertar, e para que a gente possa ser livres para aceitar o amor de Deus. E às vezes sentimentos como esses, eles podem impedir que nós experimentamos e vivamos o amor de Deus.
Em Efésios 3:19, ele fala, é uma ordem até que Paulo nos diz, que Deus ele não nos chamou, ele não aprova uma vida cristã raquítica. E o que significa isso? Uma vida uma vida medíocre, uma vida sem abundância, sem plenitude, né? O próprio Deus nos deixou isso na palavra de Deus, que ele não aprova isso. Ele não quer que nós vivamos assim. Então isso significa o quê? Que nós não nascemos para viver assim. Nós nascemos para viver a plenitude de Deus. E isso se comprova pelo fato de que na cruz do Calvário, Jesus, quando se entregou por nós, quando nos resgatou, ele já nos deu, já nos presenteou pela graça, a plenitude de Deus. Né? Então, em Efésios 3:19 fala o seguinte: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então aqui a Bíblia ela estabelece o objetivo, né, de todos nós cristãos, e de nós vivermos essa plenitude, de nós sermos cheios dessa plenitude. Então isso significa que nós podemos sim, né, vivermos plenamente, termos uma vida plena, abundante na presença de Deus. E com isso, Deus ele quer trabalhar no nosso interior e através de nós com o seu poder, para que a gente possa experimentar isso, para que a gente possa ser o canal de Deus nesse mundo, para que o reino dele se expanda e também que outras pessoas possam, né, experimentar a plenitude de Deus. E isso significa que Deus, ele, né, que Jesus Cristo, ele precisa que a nossa entrega, que a nossa vida seja colocada no altar, colocada diante dele de forma plena, de forma completa, de forma inteira e sincera. Nós não podemos deixar nada guardadinho num cômodo ali da nossa vida, sem que a gente não queira que Deus haja, que Deus trabalhe. Não, nós precisamos decidir, nós precisamos nos dar por inteiro a Deus. Não é só a nossa vida sentimental, não é só a nossa vida familiar, não é só a nossa vida espiritual, não, mas Deus ele quer tudo. Deus ele nos quer por inteiro. Então somente por inteiro e de forma sincera ele poderá agir, ele poderá sondar o nosso coração, ele poderá trabalhar na nossa vida, nos transformar e para que a gente possa estar livre, totalmente liberto, curado, para que a gente possa experimentar a plenitude de Deus, que é essa grandeza, né, na nossa vida. Então nós precisamos tomar a decisão de aceitar isso, né? E quando a gente consegue viver isso, quando nós chegamos nisso, né, nós experimentamos a abundância e a alegria de viver. A gente vai estar abundante e alegres em viver com Cristo, viver a nossa vida, independente do que estiver acontecendo. Então essa plenitude, ela é tudo, inclusive nos momentos difíceis, né? Hoje estamos passando pelo dia mau, então a plenitude de Deus tem nos dado ânimo, tem nos dado condições de vivermos plenamente, não nos deixarmos ser devastados, não nos deixarmos sermos entristecidos com situações como essa que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma vida completa, não uma vida raquítica. E Deus, ele não nos quer vivendo dessa forma, ele nos quer vivendo a plenitude dele, né? A plenitude dele é ter um Deus que trabalhe em nosso favor e daqueles que o amam, né? E sempre nós estarmos sendo vitoriosos. Então, isso é ter o entendimento, isso é nós entendermos verdadeiramente a plenitude de Deus na nossa vida. Então, isso não é só a questão de eu estar participando de um culto, de eu estar indo no GR, de eu estar assistindo essa aula. Não é só isso, né? Deus, não é só essa atitude, mas é o seu coração. Aonde está o seu coração?
Aonde, que intensidade está o seu coração diante, né, de Deus, diante de Jesus Cristo nesse momento? Como que ele está, né? O que tem motivado? Qual é a motivação? Qual é o amor que você tem sentido, né? E qual é o amor? E se você está sentindo o amor de Deus, né? Que isso é muito importante. Isso é extremamente importante para a nossa vida, para que nós possamos chegar, né, ao auge de experimentar esse amor e essa plenitude de Deus, né? E o que fazer? A gente fala sobre essa plenitude, fala que nós, né, estamos sentindo o amor de Deus ou não estamos sentindo. E o que fazer, né? O que fazer? Como experimentar esse amor? Como experimentar essa plenitude de Deus? Como viver essa plenitude de Deus? Uma das coisas que é muito importante e que é muito sério na nossa vida é que nem todos os momentos da nossa vida nós vamos estar bem. Mas isso não significa que nós não estamos vivendo a plenitude de Deus. Mas haverá momentos na nossa vida que nós estaremos tristes. Haverá momentos na nossa vida que nós estaremos passando por dificuldades, enfrentando um luto, enfrentando um dia mau, como nós estamos vivendo agora, com essa pandemia, né? Então, nem todos os momentos nós estaremos, né, com aquele sorrisão no rosto e, nossa, como está indo tudo maravilhosamente. Nós não podemos ser hipócritas de achar que sempre vai estar 100%. Não. Vai ter momentos na nossa vida que nós vamos estar passando pelo dia mau, né? E esses momentos nós precisamos viver esse dia mau, né? Nós precisamos nos entregar, né? E em Eclesiastes 3:1-4 fala sobre o tempo, né, das coisas na nossa vida, que há tempo para todas as coisas. Há um tempo determinado, né, para todas as coisas, para todo propósito debaixo do céu. Então há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de se alegrar, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de esperar, há tempo de andar. Então há tempo para todas as coisas, né? E no momento que nós estivermos vivendo um tempo que é, né, como a palavra de Deus fala, que é um tempo de chorar, que nós aprendamos a chorar, sabe? Que nós aprendamos a fazer isso, né? Porque nesse momento que nós estamos passando por essas adversidades, né, no momento que há o choro na nossa vida, nós somos curados também, porque há um tempo de cura. Assim como na alegria, há um tempo de cura na alegria. Então nós precisamos entender, nós precisamos ser livres, né, de todas as prisões emocionais. Aquele famoso ditado que falavam, porque não pode chorar, porque é feio chorar, porque adulto não chora. Não é verdade. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. E nós precisamos ser livres de tudo isso. Nós precisamos viver tudo isso, né? E nós precisamos entender que tudo há um porquê. O que nós não podemos deixar é desequilibrar a nossa vida, como a gente já tem aprendido nas últimas aulas, né? A não termos o desequilíbrio emocional. Outra coisa que nós precisamos também viver, saber viver, é viver em santidade. Em 1 Pedro 1,16 fala isso. Fala sobre sede santos como eu sou santo. E viver em santidade, ele não é uma opção de vida. Viver em santidade não é, eu vou decidir agora. No momento que eu decidi entregar minha vida para Cristo, no momento que eu decidi nascer de novo, no momento que eu decidi, né, ser filha de Deus, neste momento eu trouxe para mim, eu trouxe princípios, eu trouxe as ordenanças, os mandamentos do Senhor. Então viver uma vida santa, viver uma vida em santidade, ela é uma ordenança bíblica. Se eu não viver uma vida em santidade, eu estarei vivendo em pecado, né? Então tudo que eu descumpro, tudo que eu quebro o princípio do Senhor,
tudo que eu não vivo de acordo com o mandamento do Senhor, eu estou vivendo o pecado. Então, a palavra de Deus é clara, né? O Senhor nos chamou para vivermos em santidade. Então, como ele disse, sede santos como eu sou santo. Então, nós precisamos viver a nossa vida sem quebrar os princípios da Bíblia, sem quebrar os princípios da palavra de Deus, né? E ser curado é uma decisão da nossa vida. Então, a palavra de Deus diz que nós somos curados, que Jesus nos cura, Jesus nos liberta, Jesus nos ressuscita, Jesus, ele tem o poder para nos salvar, ele tem o poder para nos libertar, para nos curar, mas isso também precisa de uma decisão nossa, precisa também de um posicionamento nosso, né? Assim como os mandamentos do Senhor estão à nossa disposição, cabe a nós, através do nosso livre-arbítrio, decidir se seguimos ou não. Mas nós temos que ter ciência do que, quando nós não seguimos, quais são as consequências, e quando nós seguimos, também quais são as consequências, né? Então, o nosso legado é ser melhor a cada dia, deixando Deus agir e trabalhar em nós e através de nós. Então, nós decidimos isso, nós decidimos viver uma vida nova, e nós precisamos deixar que o Senhor Jesus, ele trabalhe na nossa vida todo o tempo, para que nós possamos ser cada dia pessoas melhores em Cristo, mais semelhantes em Cristo, para nós podermos sermos o canal do Espírito Santo nessa terra. Um outro ponto, um outro fato, nós precisamos ser tomados de toda a plenitude do Espírito Santo. E isso está em Efésios 5:18, né? A palavra de Deus lá em Efésios fala isso, que nós somos o templo do Espírito Santo. Deus nos deu o Espírito Santo. E por que o Espírito Santo ficou? Quando Jesus pegou e disse assim, eu subirei, mas eu deixarei um consolador para vocês. Então, o Espírito Santo, Deus nos deixou o Espírito Santo para quê? Para que ele possa abrir o nosso coração. Por isso que ele habita em nós. Para nos regenerar, para nos convencer do pecado, da vida pecaminosa, daquilo que não agrada a Deus. É também uma forma de nos proteger, de nos selar para o dia da redenção, quando Jesus nos buscar, nos batizar no corpo de Espírito, nos habilitar com dons, nos santificar e nos capacitar com poder para sermos testemunhas de Cristo. Então, nós vivermos essa plenitude do Espírito Santo também é uma ordenança do Espírito de Deus para a nossa vida. E isso nós já ouvimos nas aulas anteriores, que nós podemos sim ser cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é um mandamento. Ele está à disposição nossa. Deus deixou ele aqui para que nós possamos ser cheios. Basta nós nos alinharmos à vontade de Deus e buscar a presença do Senhor e buscar sermos cheios do Espírito Santo. Amém? Então, como tudo na nossa vida depende de uma decisão nossa, e aqui também não é diferente. Para nós vivermos essa vida plena, essa plenitude de Deus em nós também precisamos decidir, né? Mas a gente precisa decidir tendo consciência daquilo que nós estamos decidindo. Por isso que nós estamos aprendendo hoje, né? E hoje nós aprendemos que a gente não nasceu para viver uma vida rasa, uma vida fraca, uma vida vazia, uma vida raquítica. Pelo contrário, nós aprendemos que é uma ordenança do Senhor na nossa vida, nós sermos cheios do Espírito Santo, nós vivermos a plenitude de Deus, né? Isso nós aprendemos, está na palavra de Deus. E a grandeza do poder de Deus, ele está à nossa disposição, e isso é mais importante ainda. Então, não é algo que é difícil, não é algo que é impossível de alcançar, não. Ele está à nossa disposição, né? Deus habita em nós em toda a sua plenitude por meio do Espírito Santo. Então, hoje nós podemos decidir, sim, viver em plenitude com o nosso Deus, né? Então, a plenitude, ela está disponível para nós.
Não é porque a gente não é porque nós merecemos, mas é pela graça. Então a graça nos deu a oportunidade de vivermos a plenitude. Porém, a dificuldade que temos em entender essa graça, ela nos priva de viver a totalidade do que Deus tem para a nossa vida. Então, isso muitas vezes a gente não consegue entender a dimensão da graça, desse amor imerecido, disso que o Senhor nos deixou, do sacrifício na cruz, né? E aí a gente não consegue ter essa plenitude. E assim como o profeta Oséias, ele diz que o povo, ele perece por falta de conhecimento. E isso é muito verdadeiro, porque a gente não consegue viver aquilo que a gente ainda não conhece. Então hoje você começou a conhecer, hoje você conhece que a plenitude de Deus está à disposição sua, que a plenitude de Deus é através da graça de Deus, que é colocada à disposição de nós, assim como a salvação. Hoje nós aprendemos que sermos cheios do Espírito Santo é uma ordenança do Senhor. E nós sermos cheios, né, ter uma vida plena com Deus, vivermos a plenitude de Deus também é uma ordenança. Então hoje está se quebrando na nossa vida essa falta de conhecimento. Então agora nós não vamos mais sermos destruídos, né, a nossa vida, as nossas emoções, por causa dessa falta de conhecimento. Hoje nós temos isso. Satanás, ele não vai ter mais poder sobre isso. Ele não vai poder mais alimentar os sentimentos nossos, dizendo que nós temos que viver essa vida miserável, essa vida medíocre, porque a palavra de Deus diz o contrário. Então hoje nós precisamos permitir viver a plenitude de Deus. Eu e você, nós não somos órfãos, nós somos filha e filho de Deus. Isso nós precisamos ter certeza e clareza no nosso coração. Nós não somos órfãos, nós temos um Pai, nós temos um grande Pai, nós temos o maior Pai, um poderoso Pai, uma grandeza do poder do nosso Pai, ela é superior a tudo, não há nada igual ao nosso Pai. Nosso Deus é o nosso Pai. Então nós temos que entender isso hoje. Se você está se sentindo órfão, se você está se sentindo sozinha, quebre hoje, ou sozinho, quebre hoje esse sentimento, repreenda agora esse sentimento e declare sobre a sua vida que você não está sozinha, que você nunca esteve sozinho, mas que você tem um Pai que pode todas as coisas, que teve um Pai que deu o seu único filho para que pudesse te resgatar e te dar a plenitude, te dar a condição e colocar à disposição de você uma vida abundante. Amém? E isso não é por nós, não é pelo que fazemos, mas é por Deus, é pelo poder, a graça e a honra do nosso Deus, para que todos saibam e vejam o poder de Deus operando na nossa vida. Então é por Ele, sempre vai ser por Ele, né? E para encerrar nossa aula de hoje, Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então hoje, você que está aí na sua casa, você que me assiste, creia hoje que Deus, Ele deixou a plenitude à sua disposição, né? O Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, Jesus Cristo de Nazaré, Ele veio para essa terra para nos dar a abundância, para que nós possamos viver a presença completa, no tempo certo de Deus, né? E sermos libertos, tirarmos todo o peso que há em nosso coração, né? E toda a escravidão que possamos estar aprisionados, para que nós possamos compreender que Deus nos deu a plenitude e que isso é algo que nós não merecemos, mas que está à nossa disposição pela graça. Então você, a partir de hoje, busque ao Senhor,
ore ao Senhor e peça para Ele lhe dar a plenitude dele. Que com certeza eu creio que Deus te encherá de uma plenitude e de um sobrenatural do Senhor, que você começará a enxergar coisas que você não via, coisas que você não imaginava, mas que ainda, você terá condições de viver. Amém? Nesse momento vamos encerrar a nossa aula orando ao Senhor. Pai querido, nesse momento, a cada um, Deus, que assistiu essa aula até o final, que o Senhor derrame poderosamente sobre a vida deles, nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, que o Senhor derrame sobre eles uma unção nova, Pai. Que nesse tempo, Pai, eles possam reconhecer a plenitude do Senhor na vida deles, para que eles possam buscar em Ti, para que eles possam desejar viver essa plenitude. Que o Senhor guarde e que o Senhor os livre de todo mal. No nome de Jesus. Amém. Amém, aluno. Até a próxima aula. Deus abençoe.